Ó mundo, quanto mais eu vivo, mais desgosto eu sinto. Quanto mais eu vejo, mais desgraça eu prevejo. E quanto mais eu estudo, mais distante eu quero estar desse mundo, pois o mundo jaz no maligno. Bom, acredito que toda pessoa que tem pelo menos um mínimo de bom senso, que aparentemente hoje não é algo muito comum, né? Que deveria ser, mas vai perceber que esse mundo que nós estamos é uma fraude. Tá, mas por que esse mundo é uma fraude? Bom, por conta que o pecado está entre todos os que estão presentes aqui nessa terra. Todos possuem a natureza pecaminosa. E graças a isso, muitas coisas do que a gente vê, do que a gente estuda, do que a gente ouviu falar, ou do que a gente muitas vezes presencia, são coisas que não são realmente como elas são, ou seja, são uma fraude. Como por exemplo, podemos ver isso em basicamente todas as áreas da vida, desde a área de finanças, desde a área da educação, e no caso da educação escolar, desde a área de saúde, alimentação, indústria farmacêutica e assim entre outras áreas que eu poderia citar aqui, inúmeras outras áreas. O ser humano ele tem um costume muito indignante de querer dominar tudo que há em volta dele. E graças a isso, né, a grande elite, né, que basicamente controla basicamente tudo, os grandes bilionários aí, as 13 famílias, eles basicamente estão gerando uma cultura de normatização do pecado em nossas vidas. E basicamente estão a própria Agenda 2030 é a prova disso, pois basicamente a Agenda 2030 o que ela quer? Ela quer basicamente que você não tenha nada no fim das contas e você seja feliz com isso. Não sou eu que estou falando isso, é um dos próprios integrantes do Fórum Econômico Mundial que falou isso. Então assim, esses caras, eles querem dominar tudo. E para eles dominarem, eles precisam integrar o pecado que está embutido em cada nós, se fortifique cada vez mais. Que possamos viver com a nossa natureza pecaminosa e nunca buscar a redenção dele. O controle sobre nossas vidas, não deixar o pecado dominar. E só podemos fazer isso se tivermos comunhão e conexão com o Eterno, com o Pai de toda a criação. Mas não é necessário, mas não é isso que eu soube falar. Eu vou falar sobre como que eles usam esses pecados para nos dominar e criar aberrações, como por exemplo shows musicais de hoje em dia agora são basicamente rituais satânicos. O próprio show da Lady Gaga é um bom exemplo disso, dentre outros shows aí que tem ao redor do mundo, o show da Madonna, essas coisas. O próprio, né, política brasileira, como você pode ver, né, um ex-presidiário que é presidente e que fala um monte de coisa, basicamente, que um presidente sensato não faria, e dentre outras coisas também. Mas eu vou apresentar sobre 7 pecados capitais. Bom, e quais são esses 7? Acredito que vocês já sabem, né? Pois tem obras falando sobre isso. A Bíblia não necessariamente fala sobre o pecado em si, mas a apresentação, mas ele apresenta essa ideia que os 7 pecados capitais têm, que são o orgulho, a avareza, que no caso seria uma forma diferente de falar ganância, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Bom, eu vou falar desses 7 pecados e o intuito, eu irei fazer uma série disso, falando de cada um, como é que ele atua e como a gente pode dominá-los ou contê-los, para que eles não tirem a nossa conexão com o Pai. E é nisso que eu quero trabalhar com esses vídeos, voltando ativa com esse canal, pois faz tempo que eu não posto nada aqui, né? E eu quero continuar isso porque, querendo ou não, eu gosto, só que bora dar bastante trabalho, pois eu não sou muito bom de chegar e explicar as coisas assim, falar aqui na internet, né? Sou muito bom de comunicação ainda, mas eu tô trabalhando nisso. Então se inscreva aqui no canal, deixe o like, acompanhe
essa minissérie que eu vou fazer aí dos pecados capitais, que eu acredito que vai ser algo muito bom, tanto pra mim quanto pra vocês, ouvintes. Então é isso, galera, vou encerrando meu vídeo por aqui e até a próxima.